Você vai ouvir agora uma poderosa palavra com o pastor Roberto Nunes, do canal Atalaia de Cristo. Entre, compartilhe, deixe seu like, deixe o seu joinha e se inscreva neste canal, canal Atalaia de Cristo, pastor Roberto Nunes. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus venha abençoar a tua vida, a tua casa e a tua família. Querido, por bondade e misericórdia, eu sou o pastor Roberto, cumprimentando todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Querido, eu estou com a Bíblia nas minhas mãos abertas. Eu tenho uma palavra para o teu elevo espiritual no dia chamado hoje, porque hoje é o dia que fez o Senhor. Então alegremos e regozijemos nele. Querido, mais uma vez eu quero lembrar você que eu tenho um canal no YouTube chamado Atalaia de Cristo. Canal Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Está passando aí na barrinha do teu celular aí. Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Está escrito aí, ó. Tá vendo aí, ó? Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Entra lá no YouTube, se inscreva, deixa o seu like, que é muito importante para o YouTube reconhecer e passar para outras pessoas. Deixa o seu like aí, deixa o seu joinha e se inscreva nesse canal ativando o sino das notificações, tá bom? Canal Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Querida, a palavra que eu trago hoje, liberada por Deus para mim e para você, Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Eu quero ler o texto todo e nós vamos fazer menção, versículo por versículo, que diz assim a palavra de Deus. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, me dá a minha parte da fazenda que me pertence. E ele partiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante. E ali desperdiçou a sua herança, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, no qual começou a passar necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui morrendo de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe eu: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-lhe ao pescoço e o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos:
Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, pondo-lhe um anel na sua mão e sandália aos seus pés. Trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegamos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Aleluia! Louvado seja o eterno da nossa alma. Querido, esse texto no qual o evangelista João escreveu, no Evangelho de Lucas, a gente vê 3 parábolas. Parábolas quer dizer comparação. A gente vê Jesus proferindo essas 3 parábolas, no qual o escritor Lucas escreveu para mim e para você meditar nessas 3 parábolas. A primeira parábola fala que o moço tinha 100 ovelhas, ou melhor, tinha 100 ovelhas. Deixou as 99 no aprisco e foi atrás de uma que se perdeu. A segunda parábola fala da dracma perdida. A dracma perdida, a história diz que a mulher tinha 10 dracmas e uma se perdeu. Ela acende a luz e começa a procurar com diligência até achar. E quando ela acha, ela chama as amigas, as vizinhas, para comemorar o achado no qual estava perdido dentro da sua casa. A terceira parábola é essa parábola que nós estamos pregando, que nós vamos pregar agora para você, e para você meditar, entrar no texto, no contexto dessa história. Essa parábola fala a respeito de 2 filhos. 2 filhos de um rico fazendeiro, no qual o mais novo pede a parte da sua herança, pega a parte que lhe cabia para conhecer os prazeres do mundo, para que gastasse tudo e quando não tivesse nada ele cai em si. E ele lembra do seu velho pai e começa a ensaiar algumas palavras para dizer diante do pai. E a Bíblia diz que o pai o recebe, sai-lhe ao encontro, abraça, beija e como diz, seja bem-vindo, meu filho, ao lar novamente. E essa parábola nos traz em memória que a respeito de 3 percas. Todas essas 3 parábolas, ela fala de perca. Ela fala de perca, mas sempre com um final feliz. Olha para cá, querido, eu vou profetizar na tua vida. Eu não sei o que você perdeu, eu não sei o que tiraram de você, eu não sei o valor, a quantidade, o que foi, mas eu tenho certeza, se você manter posição com Deus, ainda que você seja um pródigo, ainda que você seja uma das 99, ainda que você seja uma dracma perdida dentro da tua casa, olha para cá que eu estou profetizando, o Senhor vai restaurar e dar tudo aquilo que você perdeu para o mundo. Porque essa parábola nos diz que o moço tinha tudo dentro da sua casa: comida, casa, roupa, festa, tudo que um ser humano tem do bom e do melhor dentro da casa, esse moço tinha, esse rapaz mais novo tinha. Só, querido, que chega um momento na vida da pessoa, do ser humano, principalmente jovem, que o mundo é atrativo, que as coisas do mundo parecem ser melhor do que a que tem em casa. Porque talvez ele tenha em casa uma televisão, um computador, talvez ele tenha em casa um videogame para se alegrar.
Mas o inimigo coloca na cabeça que tudo que ele tem dentro de casa ainda é pouco do que os olhos dele podem ver no mundo. E ao chegar no mundo, muitas das vezes nem retorna ao convívio da família. Porque quando chega no mundo, o diabo abraça, mostrando um falso colorido que tem lá fora, mostrando um falso colorido que o mundo oferece. E é esse colorido que tem feito que muitos homens, muitas mulheres, muitos jovens não retornam para a casa paterna, que é a casa do Senhor. Lugar da onde ele nunca deveria ter saído, querido. Porque existem situações, por mais ruim que os nossos olhos vejam, mas o melhor lugar onde se deve estar é na casa do Senhor. O melhor lugar de se criar um filho hoje em dia é dentro da casa de Deus. O salmista disse: vale mais um dia no teu átrio do que 1000 aí fora. Vale mais um dia no pátio da igreja do que 1000 aí fora. Querido, e no decorrer dessa história do filho pródigo, desse jovem que abandonou o seu lar, ele abandonou o seu lar, ele saiu da sua casa. Querido, a Bíblia aqui não cita nenhum momento a mãe desse jovem, nenhum momento você vai ver ele pedindo opinião à sua mãe, a sua mãe falando com ele. Não, a Bíblia só fala do pai, representado aqui por Deus. Porque talvez se a Bíblia cita a mulher, mesmo sendo a parte mais fraca, mais frágil, ela como mãe, ela falaria: poxa filho, você ainda é jovem, filho, você está levando uma quantia grande, que você não sabe como vai gastar esse dinheiro. Talvez, se esse jovem chega diante da sua mãe: mãe, eu quero conhecer o mundo, mãe, eu estou muito tempo trabalhando aqui, e eu quero ver como é esse mundo. Quem sabe que a mãe ia falar: filho, não vai não, porque eu tenho experiência, eu sei o que passa do portão para fora, eu sei o que passa, eu sei da violência, eu sei dos tráficos de droga, eu sei das prostituição, eu sei daqueles tapinhas nas costas enquanto você tiver dinheiro. Mas ele não consulta a mãe dele. A Bíblia diz que ele vai direto ao pai dele e pede a parte da herança que lhe cabe. E o pai não retruca, o pai não reclama, o pai não dá conselho a eles. Pelo menos a Bíblia diz assim, que o pai não disse não para ele. Simplesmente o pai pega-lhe a parte que lhe cabe e fala: filho, está aqui. Quem sabe que o pai entrega a herança para esse moço, com lágrimas nos olhos, com o coração partido, porque sabendo que o pai experimentado da vida, um pai que sabia como era o mundo lá fora, porque veio de lá. Quem sabe que esse pai, sabendo de tudo isso, momento nenhum ele fala para o filho como é o mundo. Sabe por quê, querido? Porque muitas das vezes nós temos que deixar ir. Temos que deixar ir, andar com as suas próprias pernas, para que conheça como era o mundo e como é dentro da casa de Deus, e como é dentro da casa do seu Pai. Porque nós temos o livre-arbítrio de escolher em servir ao Pai, a casa, ou servir o mundo. E a Bíblia diz que este filho pródigo preferiu escolher o mundo, escolher os prazeres, escolher os amigos, entre aspas, porque na sociedade ela funciona desta forma: você tem dinheiro, você tem status, você tem dinheiro, você tem amigo.
tapinha nas costas. Você é o cara, estamos juntos, olha, conta comigo, porque você tem algo para oferecer para o mundo, para as pessoas que vivem no mundo. Mas a palavra de Deus diz que ele gastou tudo o que o velho pai lhe deu. Ele gastou todo o seu dinheiro. E a Bíblia diz, enquanto ele tinha dinheiro, lutamos juntos, os amigos, as mulheres ficavam em volta, ficavam ao redor dele. Porque, querido, todas as vezes quando a gente tem algo que alguém, que vai cobiçar alguém, as pessoas estão sempre por perto da gente. Todas as vezes quando o Senhor nos presenteia, nos abençoa com algo, a gente vai ter sempre alguém para ficar do nosso lado. Não para ajudar, mas para tirar proveito da situação. E foi o que aconteceu com este filho pródigo. Porque enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha balada, ele tinha o baile funk, tinha o carnaval, tinha as festas mundanas, tudo ao seu favor. Porque o dinheiro não só atrai amigos, como também atrai mulheres, atrai prazeres. O dinheiro atrai muitas coisas, no qual você sem dinheiro, você fica de braços cruzados. Mas quando você tem o dinheiro, tudo aquilo que o mundo lhe oferece, você está sempre achando pouco. Você nunca tem limite quando você tem dinheiro. A tendência de quem tem dinheiro é sempre gastar, 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 gastar. E com esse jovem que pede a parte da sua herança não foi diferente. E a Bíblia diz que, gastando tudo, houve uma grande fome naquela cidade. E ele começa a procurar por um, a perguntar por outro, ir na casa de outro, ir nas baladas onde ele foi, já quebrado, sem dinheiro. E pergunta se alguém tem algum trabalho, algum serviço, que ele possa trabalhar para alimentar o seu estômago. E a Bíblia diz que um dos seus trabalhos, e um dos moços daquela cidade, arranja para ele, arruma para ele um trabalho de apacentar porcos. Olha para cá, meu irmão. Dentro de casa tem tudo do bom e do melhor. Só que o inimigo costuma cegar o que temos dentro de casa. Dentro de casa temos pai abençoado, tem mãe que aconselha, tem irmão mais velho, mais novo, que está sempre dando uma palavra. Dentro da nossa casa é o melhor lugar para que a gente consiga palestrar com os nossos familiares. E a Bíblia diz que quando aconteceu a fome naquele lugar, naquela cidade, ele arranja um serviço de apacentar os porcos. E a fome dele era tão grande a fome, que a vontade dele era de comer as bolotas no qual os porcos comiam. A Bíblia não diz que ele comeu. A Bíblia diz que a vontade dele, que ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Aonde que estão os amigos nesse momento? Aonde que estão os colegas, os tapinhas nas costas? Estamos juntos. Você é o cara. Olha, eu nunca encontrei uma pessoa tão bacana como você. Estamos juntos, meu irmão, porque deve Tudo isso aconteceu na vida desse jovem. Querido, muitas das vezes o jovem acha que tem visão, o jovem acha que são inteligentes, o jovem acha que os pais estão velhos, é quadrado, tá gagá, não entende nada da vida. Olha para cá, jovem. Só que tem um porém. Velho, gagá, ultrapassado,
mas tem a experiência que você não tem. Talvez você tenha seus 20, seus 25, seus 18 anos, está achando que é dono de si, dono do seu próprio nariz. Só quem paga as contas é o teu pai. Só quem paga as contas é a sua mãe. Só que quem paga o aluguel, te dá comida, são os seus pais. Então dê ouvido a ele. Porque todo momento que você obedecer pai e mãe, os seus dias na terra são multiplicados. Porque o Senhor deixou uma promessa com bênçãos, para respeitar pai e mãe, para que seus dias se prolonguem aqui na terra. Nos dias de hoje a gente vê tantos jovens no tráfico de droga, nas prostituição, nas ruas, abandonado, drogado. Não foi por falta de conselho, não foi por falta de avisar. Muitas das vezes o diabo coloriu o mundo para ele, o mundo que ele via na telona, na telinha, da televisão, do cinema, encheu-lhe os olhos e aguçou a curiosidade dele ir para o mundo. Muitos criados na igreja, muitos passou a vida inteira na igreja. Só que com Deus é diferente, querido. Com Deus nós andamos na contramão do mundo e o jovem não entendeu. E muitas das vezes o jovem não entende. Esse jovem da palavra, ele não entendeu que a vida não era o colorido que ele pensava, que a vida não era aquilo tudo no qual seus olhos viu enquanto ele tinha dinheiro. E a Bíblia diz que ele caído em si, ou seja, lembrando do que foi, lembrando do que tinha, lembrando da casa, do pai, da mãe, das criações, dos amigos que ele tinha dentro da sua casa. E a Bíblia diz que caído em si, ele disse: quantos trabalhadores do meu pai, olha só, tem abundância de pão, e eu aqui morrendo de fome. Olha o que veio na lembrança dele. Não veio a lembrança do pai, não veio a lembrança da mãe, veio a lembrança de comer. Quantos que estão na igreja só por causa do alimento lá que o Senhor dá? Quantos estão na igreja não pelo pregador, não pelo Senhor Jesus, que é o pastor dos pastores, mas estão em interesse de namorar, estão em interesse em prosperar. Ele disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância e eu aqui morrendo de fome. Ele lembra do que ele ia comer, do que ele ia vestir, do que ele tem. Não lembrou do velho pai que deixou chorando. Não lembrou da sua velha mãe que ficou pelos cantos com o seu joelho dobrado, perguntando a Deus: até quando meu filho vai ficar na rua? Até quando meu filho vai viver assim? Ele não lembrou do seu velho pai, nem da sua velha mãe. Ele simplesmente se lembrou de comer, de se alimentar. Quantos trabalhadores tem do meu pai comendo pão em abundância, e eu aqui morrendo de fome? Querido, quando nós lembramos do pão, nós esquecemos de Deus. Quando nós nos lembramos em alimentar nossa barriga primeiro, nós esquecemos de alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus. Esse jovem simplesmente se lembrou da casa do pai porque tinha pão em abundância, comida farta, do bom e do melhor tinha na casa do pai. Ele se lembrou tudo disso. Aí ele diz: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Querido, olha para cá. Levantar-me-ei.
Sabe por que ele disse levantar-me-ei? Porque espiritualmente ele estava lá na lona. Espiritualmente o diabo tinha dado nocaute nele e ele estava na lona, sem poder se levantar daquela masmorra que vivia. Ele disse: levantar-me-ei e irei ter com o meu Pai. Acho que ele meteu a mão no bolso, não tinha R$1, não tinha um tostão no bolso. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. E direi: Pai, olha só, olha o remorso, olha o arrependimento, olha a tristeza que ele fala. Ele ensaiando, ele aqui está ensaiando essas palavras para dizer para o seu velho pai. Ele ainda não está diante do Pai, não. Ele ainda está caído para se levantar, e ele diz assim: Pai, meu Pai, olha só, meu Pai, pequei contra o e perante ti. Olha o reconhecimento, que primeiro ele não pecou contra o pai a sair de casa, a abandonar, ao conhecer os prazeres. Ele disse: meu pai, pequei contra o céu, buscando as coisas de cima, as coisas do alto. Pequei contra Deus, contra o céu e perante ti. Deus é testemunha que eu pequei perante ti. E ele diz: já não sou digno de ser chamado teu filho. Querido, olha para cá. Filho sempre será filho. Existe ex-mulher, existe ex-marido, agora não existe ex. Não existe ex-filho. Existe ex-mulher, ex-marido, ex-patrão, ex-empregado, ex-viciado, ex-traficante, ex-homossexual. Existe tudo isso, ex. Mas não existe ex-filho. E levantando foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, distante, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. Essa palavra compaixão quer dizer aquebrantamento. Essa palavra compaixão quer dizer: vem que eu te aceito da maneira que você está, do jeito que você foi, mas do jeito que você está voltando, eu te aceito. E correndo, lançou-lhe ao pescoço do filho e o beijou. Pai é pai, né? Pai sempre será pai. Correu, abraçou e o beijou. Não quis saber o cheiro que o diabo colocou. Não quis saber que o cheiro que o mundo lhe proporcionou. Porque nós temos nós temos o perfume de Cristo. Nós temos o cheiro de Cristo, que é o cheiro da rosa de Saron. O Pai cheio de Cristo, cheio da presença de Deus. Não quis saber se ele estava fedendo, se ele estava rasgado, maltrapilho, se ele não tinha tomado banho. Simplesmente o pai o abraçou e beijou e disse. O filho disse assim: pai, com lágrimas nos olhos, olha o filho chorando de arrependimento: pai, pequei contra o céu. Pai, pequei contra o céu e perante ti não sou digno de ser chamado teu filho.
Olha o reconhecimento do erro. Olha o reconhecimento que ele errou. Porque a Bíblia diz que aquele que larga todo o mal que cometeu, que deixa, ele alcança misericórdia. Ele alcança misericórdia. Mas o pai disse: vestilho, estava maltrapilho, deu roupa nova, pondo no anel no dedo, autoridade, aliança, e sandália nos seus pés, porque os escravos andavam descalços. Ele não era mais escravo de Satanás, ele não era mais escravo do mundo, ele deixou de ser escravo para ser servo de Deus, para ser filho novamente. E traz o bezerro cevado e matar, e comamos e alegramos. Olha a festa que houve, olha a festa que vai haver. Olha para cá, filho, quando você voltar para o convívio do seu lar, que é a casa de Deus. Esse pai aqui na parábola está simbolizando o próprio Jesus Cristo, no qual nos abraça sem saber, ou melhor, sabendo que a gente somos do mundo, que a gente é um miserável pecador, que a gente fazia coisa errada. Ele nos abraça, não quer saber do meu passado, porque ele diz que o meu passado jogou no mar do esquecimento. O pai não quis saber o quanto ele gastou, com quem ele gastou, por onde ele andou, com quem estava, não. O pai simplesmente abraça e beija aquele filho que estava perdido. Quantos que eu estou falando nesse momento que está desta maneira? Pegou o pouco que tinha e saiu pelo mundo. E saiu pelo mundo. Esse colorido é bonito, esse colorido é saudável. Só que a Bíblia diz que há caminhos para o homem que parece perfeito, mas no final dele é caminho de morte. Porque esse meu filho estava morto. Quando diz morto, está falando aqui do morto espiritual. Porque quando nós estamos mortos espiritual, nós não levantamos da mesmice de vida que o diabo nos colocou. Porque esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido, mas foi achado. E começaram a se alegrar. Aleluia, aleluia. Quantos estão dispersos? Quantos estão dispersos? Estão ouvindo essa mensagem? Achou que lá era melhor, achou que lá tinha prazeres, mulheres, achou que lá podia ser o bambambam, achou que lá poderia ser o cara. Não, meu querido, o mundo te engana, o mundo te passou a perna, fazendo com que você enxergue que aí onde você está é melhor do que estar na casa do Senhor. O salmista disse: alegrei quando me disseram vamos para a casa do Senhor. E ele se alegrou quando ele voltou para casa, depois de ter perdido tudo. A única coisa que ele não perdeu foi o caminho de casa. Quantos já perderam o caminho da casa do Senhor? Quantos já perderam o caminho e se desviaram desse caminho, não encontra mais o caminho? Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer que o caminho ainda é Jesus. Porque este meu filho estava morto. Olha o próprio Deus falando na boca do Pai. E estava morto e reviveu. Estava morto no mundo, voltou para casa e reviveu. Tinha se perdido
e foi achado, e começaram a se alegrar. Querido, não existe alegria maior para um pecador que se arrepende. A alegria é tanta, que até os anjos do céu fazem festa quando um pecador se arrepende. Pastor, mas eu matei, eu roubei, eu prostituí, eu assaltei, eu fui terrível. Querido, o Senhor diz assim para você: vinde, bendito do meu Pai. O Senhor diz assim para você: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O Senhor diz assim para você: filho meu, me dá teu coração que eu te darei paz. Ah, meu irmão, o momento é agora de voltar. Aproveite as oportunidades, principalmente a oportunidade que é o dia de hoje, para rever os seus conceitos e voltar para a casa paterna, onde há pão em abundância, onde há alegria, onde há pai e mãe sempre do teu lado. Pode ter certeza que isso não vai faltar nunca. O amor do pai e da sua mãe para contigo. E acima de tudo, o amor de Jesus Cristo para com a tua vida. Amém, querido? Essa é a mensagem de hoje. Tem essa e tem muitas, tem quase 200 mensagens no YouTube. É só você digitar aí, canal Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Está passando aí no seu vídeo aí, Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Entra aí, compartilhe, dê seu like, seu joinha. E Deus abençoe a tua casa, a tua vida e a tua família. Eu quero orar por você agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, esse homem, essa mulher que estão desviados, que estão afastados da tua casa, Pai, que eles possam retornar o quanto antes. Pai, não importa como eles estejam, o que foi que fizeram, importante, Pai, é o teu retorno à tua casa, Senhor. Pai, toma esse homem, essa mulher nas tuas mãos, toma minha vida, meus filhos, minha esposa, meus netos nas tuas mãos. Pai, nos dá vitória nos dias de hoje, nos cobrindo, Senhor, com o teu manto sagrado, nos dando a paz de espírito e salvação para nossa alma. Guarda a minha casa, a minha vida e minha família, porque assim nós oramos e já te agradecemos, no nome de Jesus. Querido, fiquem todos com Deus. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Deus abençoe tua casa, tua vida e tua família. O grande amor de Deus Pai, a comunhão do teu Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja na vida de todos que aguardam a vinda de Jesus. Todos juntos diga amém, amém e graças a Deus. Filho, Deus abençoe no nome de Jesus. Você vai ouvir agora uma poderosa palavra com o pastor Roberto Nunes, do canal Atalaia de Cristo. Entre, compartilhe, deixe seu like, deixe o seu joinha e se inscreva neste canal, canal Atalaia de Cristo, pastor Roberto Nunes.